Computer, pronto. Amores, vamos lá. Ahn, Deixa eu só lembrar algumas coisinhas aqui. Hoje, hoje encerra o prazo para vocês entregarem as redações atrasadas, certo? A partir agora da resenha do Rede de Ódio, né, que a Alana está corrigindo, é, ela vai agora passar essa semana, a Lana não, a Ariana, né? Que a Ariana está corrigindo, ela vai passar essa semana agora corrigindo esses textos atrasados e também os textos daqueles alunos que entregaram ou que vão entregar até o fim do dia a redação da FUVEST, né? Para treinar a para treinar a dissertação no modelo fora do Enem. Isso, principalmente, né, gente? Né, além de te mostrar uma outra forma de concluir a redação, para aqueles alunos que vão fazer vestibulares que não sejam, né, no modelo Enem, mas sejam dissertativos, é fundamental treinar. E a gente vai ter poucas oportunidades de treinar isso, né? Como eu disse para vocês, a gente vai fazer esse tour agora. Hoje eu vou falar de crônica, por exemplo, que tem na UFO, que tem no Unicamp, que tem em alguns vestibulares, certo? Depois, na semana que vem, eu vou falar de carta, e aí depois a gente já vai voltar para a dissertação modelo Enem. Então, você que vai fazer esses vestitours nesses vestibulares que tem outros gêneros, é importante que você aproveite essas oportunidades para treinar, tá certo? Porque obviamente, que independente da gente fazer isso, esse tour e saber da importância, né, desses outros gêneros todos, até para melhorar a sua capacidade de escrever, mas o foco principal continua sendo o Enem, né? Então, né, aproveite esse momento, né, para você treinar, né, essas outras possibilidades, tá certo? Então tá, periquitos. Bom, na semana passada eu tinha comentado com vocês, né, a respeito do dilema das redes. Eu queria saber o seguinte: na verdade, não, o Rede de Ódio vocês entregaram foi na semana passada, né? Exato. Aí chama aquilo? A Ariana está corrigindo o Rede de Ódio. Aí hoje vocês iam entregar as redações atrasadas e os que interessassem em treinar, né, dissertação modelo fora do Enem, iam fazer a redação da FUVEST. Quem fez ou vai fazer até o final do dia a redação da FUVEST vai entregar nesse modelo não Enem? Nesse modelo dissertação não Enem? Manda no chat aí. Eu quero saber qual foi a maior dificuldade, se é que houve alguma grande dificuldade. Ah, tá. Você fez 3 redações atrasadas. Tarará. Beleza. Tá. Ok. Alguém chegou a dar uma olhada em alguma daquelas redações cujos títulos a gente tinha visto? Falei, gente, dá uma lida lá para vocês verem como é que funciona essa dissertação fora do modelo Enem. Alguém lembra? Alguém chegou a olhar e lembra qual foi a redação que leu? Ou vocês estão trabalhando pouco mesmo? O João leu algumas. Gente, assim, a Maria Eduarda leu algumas também. Beleza. Certo. O legal ali, gente, é você perceber, obviamente, as redações, o nível das redações que são consideradas boas redações na FUVEST, né? Que é uma coisa realmente fora do padrão. Mas também você perceber a diferença, você fazer essa comparação entre o modelo dissertativo que você tem no Enem e as possibilidades que você tem no trabalho com outras dissertações. Claro que a FUVEST é um modelo extremo, né? A FUVEST, a UNB, trabalham com textos dissertativos
no modelo extremo de criatividade, no modelo extremo de liberdade, né? Só que é bacana porque são, independente da liberdade e da criatividade, são textos dissertativos, ou seja, fazem parte do mesmo gênero ao qual pertence a proposta do Enem. Só que com uma pegada diferente, porque os temas são diferentes e você não tem a ideia de uma proposta de intervenção. Ou seja, você tem a possibilidade de ver como funcionam as conclusões dissertativas fora do modelo Enem. Certo? Então, quer dizer, se você não fez o trabalho que eu recomendei durante essa semana, faça, tá bom? Faça nessa próxima semana agora. Raul, eu não fiz porque o tempo que eu tive para redação foi para botar minhas redações em dia. Beleza, mas então agora faça, tá? Principalmente se você for fazer vestibular, né, que tenha dissertação e que não seja modelo Enem. Aí, se você tem esse vestibular, que é dissertação, e não está fazendo essas recomendações minhas, não está seguindo essas recomendações, aí você está merecendo, sabe o que, que é? Mais 6 meses de quarentena. Ora, bolas. Credo. Eu mesmo não aguento nem pensar nessa possibilidade, tá? É doido. Deus me dibre. Mais 6 meses, sim. Ai, ai. Então tá. Meninos, bom, quem aqui, deixa eu saber aí, coloca para mim aí no chat, quem aqui pretende fazer, aí você já coloca eu e coloca na frente, nem para ser o pior inimigo, né, Leandro? É verdade. É... Quem vai fazer vestibular? É... Nesses três aqui, ó. Unicamp, UFO, UEG. Unicamp. Tá, quem vai fazer algum desses três? UEG, UEG. Be... Unicamp, UEG, beleza. Porque eu quero aproveitar, já que hoje a gente vai fazer o Unicamp, na semana que vem eu quero aproveitar a continuação dos gêneros, inclusive para falar de carta, mostrando a UEG, que tem bastante gente que vai fazer o UEG, certo? Hoje nós vamos falar de Unicamp, mas é como eu falei para vocês, gente. A Unicamp, ela é uma referência. Então, vários outros vestibulares no Brasil parecem com o da Unicamp, inclusive o da UEG. Tá certo? Inclusive o da UEG. Porque o vestibular da UEG, hoje, ele se aproxima muito do vestibular que era o vestibular da Unicamp, da Universidade Federal de Goiás antes, da UFG. E o vestibular da UFG, ele era baseado, né, num workshop que foi feito com o pessoal da Unicamp aqui, certo? Eu fiz parte, inclusive, desse workshop, né? Que, na verdade, ajudou a tornar a prova de redação da UFG na época era uma das melhores provas de redação do Brasil. Tanto que era o pessoal da UFG que deu, né, o treinamento para o pessoal da UEG. Só que aí, quando veio o Enem para a UFG, o que aconteceu? A UEG se manteve ali, né, com o vestibular tradicional, parecido com o que era o da UFG e que era também parecido, por consequência, né, da Unicamp. Por isso que eu falo, a Unicamp ela é uma referência que é importante você conhecer para você entender outros vestibulares, inclusive, nesse caso aí, o da UEG e da UFO, tá bom? Da UFO também. Então, bora lá então, gente. Bora aqui então. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crônica. Crônica cai onde, Raul? Crônica cai na UEG, crônica cai na Unicamp, crônica cai na UFO, né? São esses três vestibulares principalmente que caem. E cai muito no Enem, inclusive no que se refere ao periquito, como é que chama aquilo? Né? As questões de gêneros. Eu cheguei para falar, meninos, eu falei dessa lista para vocês, da lista de como que os gêneros caem na prova do Enem. Eu falei disso para vocês, não falei disso, não?
Tá, porque eu tenho falado muito para vocês sobre isso, né, gente? Mesmo que você não vá fazer outros vestibulares, você precisa se familiarizar com os outros gêneros, porque no Enem a prova é toda baseada na diversidade de gêneros textuais e muitas questões têm a ver com a estrutura desses gêneros textuais. Então, você saber disso não te ajuda só em redação, te ajuda em linguagens, tá? Então, esse discurso eu sei que eu fiz, certo? Mas eu não falei para vocês da lista, né? Então, tem surpresinha para vocês. Eu fiz uma lista dessa para o terceiro ano, porque o terceiro ano eu dou aula de interpretação de texto. E aí eu vou, no material de hoje, vou passar para vocês essa lista também, tá? Para vocês verem como que essa questão de gêneros, tipo poesia, tira, artigo de opinião, texto científico, né, diário, tá? Como que isso cai, né, na prova do Enem? Já que não cai na redação, cai como? Beleza? Mas aí você tem que trabalhar. Você tem que ir lá fazer o trem, ué. Ora bolas. Tá certo? Se a gente tiver algum tempo, em algum momento dessa vida, eu queria fazer uns exercícios desses com vocês e explicar para vocês uma coisa chamada distratores. Porque vocês, né, vocês me falaram que vocês não têm aula específica de interpretação de texto, né? Vocês têm aula só de gramática, não é assim? É isso, né? É gramática, literatura e redação só, não é? Beleza. Tá. Porque eu acho que isso aí vai ser extremamente útil para vocês. Eu estou achando que eu vou, quando a gente terminar de fazer essa parte dos outros vestibulares, dos gêneros, na semana que a gente for voltar para o Enem, eu vou dar essa aula falando para vocês sobre como que você deve resolver as questões do Enem a partir de uma perspectiva de interpretação de texto, usando isso que eu estou falando para vocês, chamado de distratores, e aí a gente aproveita e já faz alguns exercícios dessa lista de gêneros textuais que eu vou mandar para vocês, certo? E aí eu faço isso e aí e já mando a primeira proposta de redação volta modelo Enem, tá certo? Eu acho que vai ser muito útil para mostrar para vocês por que aprender esses gêneros é importante e vai ser muito, muito útil para vocês terem mais segurança na hora de criar as estratégias para responder a prova do Enem, gente. Os meninos do terceiro ano estão assim, apaixonados, porque eu dei essa aula para eles e a média de aumento na prova de linguagens e de humanas foi em média de 30% a 40% no primeiro simulado depois dessa aula minha. Tá certo? Depois de uma aula, foram 2 aulas que eu dei, certo? E depois eles tiveram um simulado. E a média foi de 30% a 40% a mais de acerto. Então foi. Vocês vão ver, tá? Ai, Raul, tem muita coisa para trabalhar, né? Nossa senhora. Não é foca não, viu, gente? Por isso que a gente tem que sentar no sofá para ver se relaxa um pouco. Então tá. Meus queridos, eu quero começar então, já que eu tinha sugerido para vocês as redações que tiraram nota 10 na FUVEST, e a gente viu lá os títulos e a questão, né, das características dos títulos, né, como títulos que sejam, primeiro, uma síntese da ideia principal do texto, certo? Ou que sejam títulos instigantes, provocativos, que façam uma referência literária, filosófica, ou uma referência a alguma outra obra, e que mas que ao longo da leitura do texto, aquele título ficasse claro e coerente, certo? E vários desses títulos que a gente leu na semana passada eram títulos bastante instigantes. Eu vou pegar o meu título favorito daquelas redações para a gente ler a dissertação no modelo não Enem, só para a gente ter, né, uma ilustração do que eu estou falando para vocês. O que é a dissertação quando ela não é no modelo Enem, principalmente no que se refere à questão de você não ter aquele projetinho de texto do modelo Enem e não ter a proposta de intervenção. Beleza? Então vamos lá. O tema era aquele que eu apresentei para vocês na semana passada, né? Que tinha lá a imagem do shopping e que não apresentava de forma explícita o tema da redação. Você tinha que compreender ali
por meio da sua leitura, né, que se tratava de uma discussão a respeito de como o consumismo vira um determinador de valores e de visões de mundo, certo? E era isso, certo? Então, vou compartilhar com vocês aqui uma das redações que foram realmente destaque desse vestibular, cujo título eu gostei tanto, que foi As Catedrais de Xangai. Tá certo? As Catedrais de Xangai. Você entende por que esse título ele é tão sugestivo? Porque, olha só, nós estamos falando de consumismo, né, gente? E aí, né, você tem catedrais que já passam uma ideia diferente, Xangai, né, que já passa uma outra ideia também, porque Xangai é uma cidade super moderna, é uma cidade super tecnológica, super rica, super consumista, e é no Oriente. Então, a gente não associa diretamente com o cristianismo, né? Então, se a gente pensa as catedrais de Xangai, Xangai, você pensa em China, você pensa em superprodução, você pensa em ultracapitalismo, você pensa nessas coisas todas, nos templos, né, do consumismo, do capitalismo, e você pensa no quê? As catedrais de Xangai podem ser os próprios shopping centers, né? Vamos lá. Um anúncio publicitário de cartão de crédito exibe como ponto de vista a imagem de um vão. O vazio é o elemento comum dos 6 pavimentos. Adivinham-se 6, mas poderiam ser 7 ou 77. Olha só uma coisa interessante aqui, meninos. Poderiam ser 7 ou 77. Veja como a autora do texto já está brincando um pouco com o estilo, se aproximando de textos como, por exemplo, os artigos de opinião que a gente lê, né, com um caráter mais jornalístico, com um caráter mais crítico, certo? A ideia de que você não precisa ficar tão aprisionado num texto completamente impessoal, completamente sem figuras de linguagem, completamente sem ironia, sem nada, tá certo? Beleza? O vazio é o elemento comum aos 6 pavimentos. Adivinham-se 6, mas poderiam ser 7 ou 77, né? Ou seja, a ideia seria a mesma, independente de quantos pavimentos havia ali. E bem uma centena de pessoas estão debruçadas nas amuradas. São pequenas escalas humanas de cabelos negros, traços achinesados, que servem para dar a dimensão desse enorme edifício que, na foto, só vemos por dentro. Das escadas rolantes, alguns chineses contemplam os patamares que se elevam sucessivamente nessa construção que tem características de catedral gótica, ainda que a iluminação que inunda o edifício apresente no quê, gente? No caso, né, um aspecto amarelado, baço e artificial. Gente, ele começa a dissertação com a descrição crítica de impressão da imagem que serve de base para o tema. Perceba que não existe nenhuma preocupação objetiva aqui, gente, em relação a fazer aquela coisa da problematização e a tese dividindo em 2 partes. Existe aqui uma tentativa de anunciar o tema, né, sugerindo aspectos críticos sobre aquela luz artificial, né, e a semelhança daqueles shoppings com verdadeiras catedrais, templos, né, do consumo. Mas, por enquanto, isso tudo está apenas o quê? Sugerido. Por quê? Porque ele não tem uma obrigação, né, de colocar uma tese em 2 partes no final da introdução. Ele tem a obrigação de analisar aquela imagem e o que ela significa. Certo? E isso ele já começou a fazer. Então, vamos lá. A comparação, né, a imagem e as catedrais, a comparação não é arbitrária. É possível encontrar hoje
literatura em que autores se recusam a empregar o termo shopping centers, adotando, ao invés, catedrais de consumo. Entenderam a referência ao título? O ganho teórico implicado na adoção dessa nomenclatura seria dar a entender uma espécie de sacralização do consumo nos dias de hoje, o que consiste em um tremendo desfavor à ideia de religiosidade. Aqui, gente, você já tem, né, o desenvolvimento de uma reflexão falando de como existe um processo de sacralização, de santificação, de religiosidade relacionada ao consumo. E olha só como o texto é crítico, porque vai dizer que essa sacralização do consumo é um tremendo desfavor à ideia de religiosidade, né? Por quê? Se você sacraliza o consumo, a ideia de amar a todos igualmente, e não ter, ninguém ter mais do que o outro, todo mundo ser igual, tal, que passa a ideia de religiosidade, de cristianismo, pelo menos, né? Vai por terra, vai por terra. Então, enquanto sacraliza-se o consumo, né, desfavorece-se a ideia de qualquer religiosidade, o que torna a ideia de catedral de consumo um grande contrassenso. O viés arquitetônico, fugindo da mania de culpar a religião por tudo, é, no entanto, bastante interessante. Assim como as catedrais góticas, o shopping center se configura como um edifício fechado, amplo e iluminado, que diminui o indivíduo e engrandece as práticas ali realizadas. Nenhuma das duas construções tem o homem como escala. Talvez pareça despropositado, mas o desenvolvimento do consumismo, rumo ao que temos hoje, está bastante relacionado com o surgimento de determinados tipos de edifícios e algumas alterações no espaço urbano. O Flaner foi a personagem símbolo da modernidade, flanando pelas ruas recém-ampliadas de Paris, observando toda a nova dinâmica da cidade. Essa personagem, né, o Flaner, que é esse cara que passeia, que anda, que, né, Flaner pelas ruas, essa personagem posiciona-se. Meu Deus. Essa personagem parisiense do século XIX encontra sua morte, como mostra Marshall Berman, justamente nas galerias, quando essas se transformam em grandes magazines. A existência do Flaner hoje estaria restrita a observar vitrines em uma das tais catedrais de consumo, uma vez que não existem experiências possíveis fora delas. O mais assustador não é o mundo, enquanto universo de possibilidades. Não é o mundo, enquanto universo de possibilidades, ter se transformado em algo estritamente consumível, mas o quanto essa nova dinâmica afeta o comportamento das nossas cidades. Certo? Então, olha só, gente, não está falando só sobre consumo, está falando de como o consumo muda os valores, muda os comportamentos, certo? Como pedia a proposta. Os espaços onde o consumo acontece de maneira acirrada têm somente qualidades nocivas. O alheamento em um espaço fechado em relação ao tempo natural e ao restante da cidade. Essa alienação com a qual as pessoas consentem ao entrar em um shopping center e que cada uma das características da construção tem como principal objetivo agravar. O mais assustador no anúncio, que mostra os 6 pavimentos de um shopping, é, sem dúvida, o texto, que insinua que aquilo tudo é o melhor que o mundo tem para oferecer. Tá certo? Vocês percebem, gente, que é um outro nível de texto. É um texto intelectualizado, é um texto que tem um domínio de linguagem e uma riqueza, e uma riqueza de vocabulário, né? Vê como o texto é bem escrito e tudo mais, e que tem como única regra fundamental analisar
falar sobre, provocar uma reflexão, defender uma ideia, mas sem grandes regras, certo? A respeito do que o consumo tem feito com as pessoas, a partir da imagem que foi mostrada na proposta. Isso é um texto dissertativo. Isso pertence ao mesmo gênero que você tem no Enem. Só que, por causa da amplitude do tema e por causa das regras, né, que são bem menos específicas da FUVEST, você tem a possibilidade de ter um texto como esse. Tá certo? Professor, eu não conheço muito sobre FUVEST. Existe algum tipo de competência que eles usam para avaliar as redações? É a mesma coisa, gente, a mesma coisa que você tem. Não sei se na semana passada eu cheguei a falar. Domínio de linguagem, coesão, coerência, fidelidade ao tema, fidelidade ao tipo textual. A única coisa que não é observada é proposta de intervenção. De resto, é a mesma coisa. Por quê? Porque é o mesmo gênero. Dissertação. Tá certo? Eles têm... eles consideram a questão do repertório dentro dos critérios de argumentação e de fidelidade ao tema. Então, eles vão observar se na discussão do tema você usou um repertório pertinente ao tema e se você usou um repertório que ajuda você a embasar o seu ponto de vista. E aí vai ser observado no quê? Na argumentação, na coerência, né? Que seria a competência 3 no Enem, certo? Mas são as mesmas coisas, só que em cima de uma proposta que é muito mais ampla, de um tema que é muito mais amplo, e em que você não tem a obrigatoriedade daquele texto super objetivo, super específico e super cheio de regras que a gente tem no Enem. Tá certo? Faça esse favor para você mesmo depois, meninos. Vão lá, digita no Google, melhores redações FUVEST 2013. Você vai achar lá os títulos de todas as redações que eu passei para vocês na semana passada e escolhe umas 5 para você ler. Tipo essa assim, para você ter uma visão mais clara do que a gente está falando quando fala de dissertação fora do padrão Enem. Tá certo? Esse é o tipo de texto que você poderia encontrar numa UNB da vida? Sim. Esse texto aqui, ele se aproxima um pouco, inclusive, do próprio artigo de opinião que você tantas vezes pode encontrar na UEG, ou na UF, por exemplo, ou na própria Unievangélica, certo? Então, né, faz os treinos que eu estou falando para você fazer. Tá certo? Então, tranquilo, meninos? Beleza? Então, nós temos aqui essa configuração um pouco diferente, né, de um texto dissertativo. Então, tá. Meninos, agora a gente vai entrar, então, no segundo vestibular de referência, né? Na semana passada a gente falou, e estamos agora finalizando, a FUVEST, né? Agora a gente vai entrar no da Unicamp, que é provavelmente... não vou dizer isso, né? São os top 3. FUVEST, Unicamp e UNB são os 3 vestibulares de referência para valer no Brasil, certo? Além do Enem, é claro. E a Unicamp, gente, ela tem uma configuração muito interessante, porque enquanto a FUVEST ainda trabalha com dissertação, a Unicamp faz muito tempo que não trabalha com dissertação. Faz muito tempo que a Unicamp não trabalha com dissertação. Por quê? Porque a ideia da Unicamp é fazer exatamente o diferente dos outros, porque ela entende o seguinte: se eu pedir uma dissertação para o meu candidato, é muito provável que ele vá conseguir fazer, porque ele provavelmente está fazendo Enem, está fazendo vestibular em vários lugares, então ele vai saber uma dissertação por condicionamento. Enquanto no Enem você precisa desse condicionamento, de saber as coisas tudo, né? As competências, o que vale em cada competência, etc, etc, etc. Na Unicamp, o que eles querem é pegar o candidato de surpresa. É isso que eles querem, pegar o candidato de surpresa. Que sacanagem. Não é, gente. Depende do perfil do aluno que eu quero na minha universidade. Eu quero um aluno, eu, Unicamp, quero um aluno que consiga ter domínio de linguagem, capacidade de leitura e interpretação, né,
ao ponto de ele se deparar com uma resenha, sem ter nunca escrito uma resenha, e ele, pelo que ele já leu, né, quando ele leu aquela crítica daquele filme que ele gostou e ele discordou da crítica, tal, ou seja, do cotidiano dele, da vida dele, mesmo que ele nunca tenha escrito um texto como aquele, certo? Mas o candidato ter a capacidade de pegar esses gêneros que estão no nosso cotidiano e, a partir disso, pensar nas situações comunicativas em que esses textos aparecem e, a partir das orientações que são colocadas na prova, conseguir fazer o gênero que vier. E eles têm surpreendido ano após ano. Tá certo? Então, veja, tudo uma questão de expectativa. Qual é a expectativa da Unicamp em relação aos seus futuros alunos? Que sejam alunos que tenham estratégias para compor textos, mesmo quando eles não estejam acostumados com aquele gênero. Mesmo que, por quê? Eu quero saber a capacidade desse aluno de trazer um gênero, né, que faz parte do cotidiano dele, mesmo que ele nunca tenha escrito, certo? E eu quero ver a capacidade, ao mesmo tempo, desse aluno, além de ser criativo, além de conseguir ter essas ferramentas, eu quero ver se ele consegue seguir bem as orientações, porque a prova vai trazer as orientações. E existe uma questão que é muito séria, gente, nesses vestibulares, em que você não sabe direito o que esperar, tipo o UNB, né, tipo a própria Unicamp, né, ou até mesmo a UEG, que você não sabe direito o que esperar muitas vezes. Todo mundo está na mesma situação, certo? Então, se você acha que vai vir uma coisa super surpreendente para você, vai vir uma coisa super surpreendente para todos os outros candidatos. A questão é, o que você, como candidato, vai fazer com essa surpresa? É aí que está o que o Unicamp quer saber de você. O que você vai fazer com essa surpresa? Sentar e chorar? Fazer uma dissertação, modelo Enem? Entendeu? Esse povo bota a barra lá em cima alto demais, velho. Ué. Você quer estudar de graça nas melhores universidades do mundo? Você se prepara. No mundo nem tanto, né? Mas da América Latina. Vai lá. Já houve um tempo em que a Unicamp esteve perto de ficar entre as 10 do mundo, mas faz tempo. Vai lá. Então, bora lá, meninos. Dentro daquele material que eu passei para vocês na semana passada, que consta lá FUVEST, Unesp, Unicamp, eu fiz umas alterações. Né? Inclusive, vou passar essa parte da Unicamp para vocês de novo, só a parte da Unicamp, porque eu fiz várias alterações. Porque antes eu tinha colocado só, né, os temas e algumas orientações gerais, agora eu acrescentei algumas coisas que eu escrevi e acrescentei o tema de 2020, né? E acrescentei a parte teórica de crônica e exemplo de crônica também, né? Tudo nesse materialzinho aí. Então eu vou passar para vocês, né, com o título de Unicamp 2020 e assim, tracinho crônica, né? E vou colocar na plataforma para vocês hoje também, tá bom? Então, olha só. A redação da Unicamp é uma avaliação de leitura e escrita. Ou seja, eu quero saber se você consegue ler bem, interpretar bem, e se você consegue escrever e tem estratégias, ferramentas para escrever. Ela trabalha com gêneros, por isso não se deve esperar um texto dissertativo convencional, como ocorre na maioria dos vestibulares. O candidato deve ter claro qual é a proposta temática e efetivar o que está sendo solicitado passo a passo. Quanto aos temas, também existe essa diversidade, uma vez que já apareceu mobilidade urbana, bibliotecas públicas, pós-verdade, intolerância, direitos humanos, oficinas culturais, desenvolvimento socioeconômico e sustentabilidade, humanização no atendimento à saúde, entre outros. Certo? Então, bastante diverso, né? Você tem desde coisas mais parecidas com o Enem, tipo intolerância, até coisas que parecem com FUVEST, tipo pós-verdade, até, né, coisas diferentes como, né, bibliotecas públicas.
né, sempre com o tom crítico dos acontecimentos atuais, mundiais atuais, né? Mundiais atuais, não atuais mundiais. Olha os últimos, de 2015 a 2020, o que caiu lá? 2015. Uma das propostas era uma síntese, lembra que eu falei para vocês de síntese, quando eu falei de sinopse? Quando eu falei para vocês de sinopse, naquele material do Rede de Ódio, comecei com uma sinopse do filme, né? E eu falei para a gente, o que é uma sinopse, gente? É uma síntese, é um resumo. Então, olha lá, síntese, lá em 2015. Uma síntese a ser apresentada num grupo de estudos sobre a humanização do atendimento à saúde. A outra era criar uma carta convite. Tem todo tipo de carta, né, gente? Carta de reclamação, carta de solicitação, carta de leitor. Agora caiu uma carta convite, direcionada à comunidade escolar para uma reunião com o intuito de discutir possíveis soluções para conflitos violentos na escola. Então, perceba, gente, que eles criam situações comunicativas para que você se posicione como se você estivesse diante daquele contexto mesmo. E, tipo assim, se você estivesse nesse contexto e fosse encarregado de escrever um texto nessa situação, o que você acha que seria necessário? Como que seu texto deve ser? Então, o que a Unicamp exige de você? Essa capacidade de se colocar na situação. Por isso, essa tendência aos gêneros que estão próximos às situações cotidianas. Beleza? 2016, foi 2015, né? 2016. Nesse ano, as exigências de texto eram uma resenha. Mostrei para vocês resenha lá na proposta de Rede de Ódio, em que eu mostrei para vocês a resenha da Isabela Boscov. E eu disse para vocês que uma resenha é um texto opinativo, né, em que você mistura um pouco de síntese, né, de sinopse e de opinião, certo, sobre um produto cultural, certo? No caso, o filme Rede de Ódio. Lá em 2016, a Unicamp pediu uma resenha, tá? A resenha que era sobre o quê? Sobre a fábula de La Fontaine, né, contendo um resumo do texto e a relação da obra com o problema social. Certo? E o outro era um texto de divulgação científica com base no texto O Induzir das Emoções, do neurocientista Antônio Damasio. Ou seja, texto de divulgação científica. Aí eles explicam o que é o texto de divulgação científica, em que contexto circula o texto de divulgação científica? Sim. E aí que entra a capacidade de você de seguir as orientações e de ler com clareza aquilo que se pede. 2017, o candidato devia escrever uma carta sobre a relação entre o Brasil cordial e a presença de estrangeiros no país para a sessão do leitor de uma revista, respondendo o artigo A Volta de um Rio que Faz Sonhar. Então, aqui nós temos uma carta de leitor, tá? Carta de leitor. Cai também muito na UEG e cai também muito na UFO, a carta de leitor. Tá certo? Além de escrever o texto de apresentação de uma campanha de arrecadação de fundos para uma biblioteca. Certo? Então, ali outra situação comunicativa. Existe uma campanha de arrecadação de fundos para uma biblioteca, certo? E você é responsável por escrever o texto de apresentação para essa campanha de arrecadação. Então, olha, mais uma vez, a necessidade de você se colocar em uma situação cotidiana para você pensar, bom, o que eu preciso escrever nisso para apresentar de forma clara o que essa campanha pretende e os objetivos dessa campanha, a finalidade dessa campanha. Tá certo? Então, gente, Raul do céu, eu ficaria desesperado. Gente, todos os candidatos estão na mesma situação. Você tem que botar isso na sua cabeça. Todos os candidatos estão na mesma situação. A questão é, a maioria dos candidatos chega lá, coitado, não sabe nem o que a prova da Unicamp faz. Você, pelo menos, tem a possibilidade aqui de estar sendo orientado como que você deve pensar. Né? Por exemplo, ô Gustavo, mas aí não, ué. Ai, ai. Ai, gente. Não, vocês têm que trabalhar a autoestima de vocês, gente, pelo amor de Deus.
É isso que vocês têm que trabalhar. Agora, tá aqui com um belo de um material sobre a Unicamp, né? Coisa que a maioria nem vai ter, ou seja, já tá um passinho na frente, aí tá falando em desistir, aí que você não tem que desistir mesmo, aí. 2018, olha só. Primeiro deveria ser feito um texto para uma palestra sobre o fenômeno da pós-verdade, explicando o que é a pós-verdade e suas consequências. Ou seja, seu texto era uma mini palestra falando sobre o que é a pós-verdade, seu conceito e as consequências da pós-verdade no mundo contemporâneo. Na outra proposta, um artigo de opinião. Ei, aleluia, alguma coisa que eu sei, né? Com o tema Há limites para a liberdade de expressão? Certo. Aí, gente, vocês estão entendendo que não adianta eu chegar para você e falar assim, o tema da Unicamp vai ser esse? A ideia é de real, oficial imprevisibilidade. Por quê? Porque eles não querem aluninhos treinadinhos. Eles querem alunos que sejam capazes de observar isso e que ter ferramentas e estratégias para trabalhar em cima das situações que eles colocam. É a expectativa da universidade. Certo. Chance. Chance. Beleza, cogumelos? Então, olha só. Vamos aqui, ó. 2019, o que foi? A partir da apresentação de uma situação de doutrinação ideológica em sala de aula, uma professora de filosofia sofreu uma tentativa de censura após uma aula sobre direitos humanos. O candidato deveria elaborar um abaixo-assinado a favor da educadora e contra a censura. Olha só como a Unicamp vai pegando os temas da atualidade e colocando de uma forma muito particular dela. Tipo assim, essa ideia de chamar professor de doutrinador ultimamente, né? Que está bem dentro do pacote que nós estamos acostumados a discutir aqui sobre essa onda de grandíssima merda que a gente está vivendo. E aí, né, quer dizer, e aí dentro dessa perspectiva, você tinha que criar um abaixo-assinado. Então, você tinha que criar o texto do abaixo-assinado, defendendo a professora como educadora em favor dos direitos humanos, né, e negando, refutando a ideia de que ela está querendo doutrinar as pessoas. Certo? E o outro, né, era o segundo texto, era uma postagem em fórum acadêmico. Uma postagem em fórum acadêmico. Ou seja, num fórum acadêmico, ou seja, num lugar em que, né, pessoas vão tecer comentários dentro de uma situação de academia, ou seja, pessoas que são estudiosas de determinados assuntos. Então, aqui se espera, provavelmente, pela situação comunicativa, que seu texto tenha uma linguagem mais formal, né, que esteja mais dentro ali, né, que seja voltado para um público que entende do assunto que você vai tratar, né? E aí você tinha lá, né? Um ponto de vista, defendendo o ponto de vista escolhido a partir de uma análise de dados do Índice de Desenvolvimento Humano e do Produto Interno Bruto. Então, quer dizer, eles dão, gente, as armas para você. A grande questão é, o que você vai fazer com essas armas? Eu vou me matar com essas armas. Ai, gente, quer ver o tanto que o negócio deles é a questão da atualidade? Se tem uma nova mania na comunicação atualmente, são os podcasts, certo? Muitos de vocês, inclusive, ouvem podcasts todos os dias, inclusive podcast de matéria. Muitos de vocês têm estudado por meio de podcast. Então, você sabe o que é um podcast. Você sabe qual é a linguagem do podcast. Certo? Esse ano, uma das propostas era para você escrever um texto de podcast.
Certo? Então, olha novamente, qual é a intenção? Buscar nas situações cotidianas dos candidatos gêneros textuais que fazem parte do dia a dia deles e instigá-los a criar, né, essa situação comunicativa dentro das orientações que são colocadas na prova. Vamos lá. Então, olha só. Até o ano passado, o candidato deveria fazer duas redações, até 2018, né? Duas redações, eram duas. Você tinha as duas propostas, você tinha que fazer as duas, tá? Então, em textos em torno de 20 linhas. Uhum. Então, você tinha que fazer duas redações obrigatórias de gêneros textuais diferentes. Mas a partir, né, de 2020, apesar de a prova ainda trazer duas propostas temáticas, o participante será obrigado a fazer apenas uma entre as apresentadas. Certo? Então, hoje, na Unicamp, você tem duas propostas e você escolhe qual das duas você faz. Então, ficou mais fácil, né? Ficou. Eles deram uma facilitada. Não gostei muito disso, não. Vai lá. Então, resumindo a redação da Unicamp, aí eu fiz um resuminho para vocês. Gêneros textuais diversificados que atendam à ideia de aproximação com a realidade do candidato pretendida pela banca, né? Ou seja, essa ideia de aproximação pretendida pela banca. Duas propostas com temas e gêneros distintos, entre as quais o candidato deve escolher apenas uma para escrever. Os gêneros não são restritos ou especificados antecipadamente pela Unicamp. A ideia é que o candidato demonstre capacidade de criar estratégias de elaboração a partir do conhecimento prévio de vários tipos textuais cotidianos e a partir das orientações dadas na própria prova. Isso aqui eu botei em negrito para você entender o que eles esperam de vocês. Tá bom? Aí eu botei um asterisco, assim, ó, há uma tendência entre os candidatos de acreditar que esse tipo de proposta seja mais difícil que aquela encontrada no Enem. Isso ocorre por sua imprevisibilidade e pelo excesso de liberdade de criação. Lembra que a gente comentou isso a respeito da redação da resenha do Rede de Ódio? Né? Você se sente livre demais e isso parece que é difícil. Pelo excesso de liberdade de criação, que costuma deixar os estudantes inseguros. No entanto, é importante lembrar que a surpresa da proposta é para todos. E o que definirá o sucesso ou não na redação é sua capacidade de seguir instruções e de visualizar a situação de comunicação proposta. Certo? Então, gente, tá todo mundo no mesmo barco. A questão é como que você vai aproveitar, né, as ferramentas que são colocadas para você ali, disponibilizadas para você. Tá. Então, aqui, né, os gêneros pedidos dos últimos vestibulares: síntese e carta convite, resenha e texto de divulgação científica, carta e texto de apresentação, palestra e artigo de opinião, abaixo-assinado e postagem em fórum, e no último, podcast e crônica. Certo? Podcast e crônica. Vamos, então, dar uma olhada em como que eles apresentaram essas duas propostas, nesses dois gêneros, e aí a gente vai focar, né? Vou mostrar para vocês a proposta de podcast, mas a gente vai fixar um pouco mais na proposta de crônica. Por quê? Porque crônica aparece em vários outros vestibulares, e aí vai ser mais importante para você em termos de produção textual do que o podcast, porque provavelmente não vai cair podcast em lugar nenhum tão cedo, né? No máximo que pode cair é onde? No Enem, em alguma questão, né, sobre gêneros textuais, eles usarem um texto de podcast. Isso não só pode cair, como tem grande possibilidade de cair. Então, é bom que você entenda o que é um podcast? Sim. Certo? Então, vai lá. A proposta de 2020, qual foi?
Roberto, você soltou um pum, Roberto? Feiura? Senti um cheiro ruim aqui. Falei, cara, não, gente. Você tá podre, meu filho. Ô, judiação. Ai, ai. Roberto liberou os gases do conhecimento. Ai, ai. Ei, Roberto. Vamos lá. Eu acho que eu não sei se o Roberto, de vez em quando, ele soluça, mas eu não lembro dele arrotar, não, Marcos. Então vamos lá. Vejamos a proposta. A proposta 1. Olha como eles criam a situação comunicativa, gente. Olha como eles criam a situação comunicativa. Vou até aumentar aqui um pouquinho para vocês verem melhor. Aí. Você trabalha como colunista em uma revista eletrônica brasileira. Então, veja bem, criou-se aí para você uma situação comunicativa, um personagem. Você trabalha nessa revista eletrônica, certo? Ou seja, você é criador de conteúdo de uma revista eletrônica. Por isso que você vai desenvolver um podcast, certo? Bastante acessada por ambientalistas, olha o tema entrando. Bastante acessada por ambientalistas de diferentes países. Esse público demanda constantemente matérias sobre a biodiversidade e sobre o caráter multiétnico e multicultural do Brasil. O editor da revista encomendou a você um podcast que aborde a inter-relação entre esses dois temas e sua importância para a sustentabilidade. Ou seja, biodiversidade e multiplicidade étnica e cultural. Tá, daqui a pouco você me fala, João, senão eu interrompo aqui. Eu não sei nem se eu quero saber, mas eu quero, porque assim, é sempre bom saber o que o inimigo diz. Né? Vai lá. Então, beleza? Então, você é um criador de conteúdo para uma revista eletrônica que deverá escrever um podcast, certo? Um texto de podcast sobre sustentabilidade, relacionando a ideia de biodiversidade e de multiplicidade cultural e étnica no Brasil. Certo? Ou seja, primeiro você tem que entender o tema. Qual é essa relação do caráter multiétnico e multicultural do Brasil e biodiversidade? A biodiversidade brasileira, ela tem relação com o caráter multiétnico do país? Com o caráter multicultural do país? Certo? As plantas, os bichos, os alimentos que a gente encontra em vários lugares do país estão relacionados ou, né, interferem de alguma maneira nos costumes dos povos, na cultura dos povos, na estética dos povos, etc, etc. Lindo tema. Difícil, mas lindo. Certo? Lindo. Então, olha só. E aí eles dão mais orientações. Para se preparar para o seu podcast, você escreve o texto que lerá no dia da gravação, certo? Então, quer dizer, no dia da gravação do seu podcast, você leria esse texto que você deverá preparar. Nele você deve, olha só, gente, eles fazem um roteiro para você, ó. Então não é do nada, certo? Eles orientam você. O que eles esperam? Que você saiba o que é um podcast, que você já tenha ouvido um podcast na vida, certo? De resto, eles vão orientar você. A situação comunicativa é essa, o tema é esse, e você deve fazer assim. Você deve relacionar biodiversidade e sociodiversidade, como já tinha sido dito lá na orientação, tratar da importância da preservação do patrimônio cultural e ambiental para o crescimento sustentável do Brasil, certo? E C, argumentar de modo a convencer seus ouvintes. Argumentar o quê?
dessa importância da preservação da biodiversidade e da multiculturalidade e multietnicidade do país para uma tentativa de desenvolvimento sustentável no Brasil. Gente, você pega, por exemplo, quando você vai na Chapada dos Veadeiros, você tem o encontro das várias nações indígenas, que eles chamam de aldeia multiétnica, né? E que você vai ali experimentar comida de várias tribos indígenas, e você vai ver como que são feitas as roupas, e os animais que são os animais mais presentes no cotidiano deles, as plantas, sabe? E isso relacionado à ideia de sustentabilidade. A ideia de desenvolvimento sustentável tem que passar por a ideia de preservação de tudo isso. Certo? E você, então, tem que defender essa ideia no seu podcast. É meio que dissertativo. É argumentativo, gente. É argumentativo. Só que o formato, a plataforma é diferente. Certo? Cada vez mais o que eu quero que você perceba é como que existe vida fora da caixa do Enem. Certo? Agora, você entender isso sobre o podcast pode te ajudar numa questão do Enem? Pode. Se você entende que o podcast ele tem essa natureza argumentativa, se você entende que um podcast tem um aspecto, né, meio que dissertativo, expositivo e argumentativo, e aí você tem uma questão em que alguma dessas características está pressuposta, né, no Enem, você já tem aí, né, mais conhecimento sobre um gênero que você já deve ter tido contato no cotidiano, mas que você nunca estudou. Terminou seu lanche, Roberto? Terminou, né? Não, aí você não conseguiu tirar o bichinho lá de dentro? Aí, gente, eu tenho que fazer um negócio. Tem a borrachinha, a bolinha dele, com aquelas bolinhas de borracha dura, que eu tenho que enfiar o petisco lá no meio, porque senão ele arranca em 10 segundos e acabou. Acabou o entretenimento e ele... Calma, Roberto. Olha lá, agora... Aí eu coloco lá no meio, e aí ele não consegue tirar. Aí ele tenta uns 40 minutos, desde o começo da aula, que ele tá nhec, nhec, nhec. Aí ele dá uma desistida, dá uma bufada, porque ele fica bravo que ele não consegue, vai beber água, aí ele volta. Você quer continuar a tentar? Tome. Pronto. Certo. Agora, aí, além de todas essas orientações, você tinha também o quê? Os textos de suporte, certo? Falando sobre a questão do patrimônio genético, a biodiversidade, a sociodiversidade, né? E tal, né? Falando, por exemplo, nós estamos vivendo um momento horrível, né, gente? Falando de biodiversidade, né? Até, por fim, eu parei de ver, porque, assim, estava ficando doente já, né? O Pantanal tá queimado. Queimado. Uma amiga minha estava lá na semana passada, porque ela é ambientalista, ela trabalha com engenharia florestal, essas coisas, e ela é ambientalista. Ela tirou uma foto que eu falei, puta merda. Cheguei a comentar isso com vocês ou não? Comentei ou não? Sim? Não? Não, né? Assim, a foto é estarrecedora. Tipo, ela assim, ela com aquelas máscaras de gases, né? Porque né, além de tudo, ainda tá o ar está completamente empestado de toxinas, né? Por conta do excesso de queimada. E atrás só galho seco e tudo queimado, tudo queimado. Aí ela falou, né, depois ela foi para as regiões que ainda estavam protegidas. Aí depois eu até vi foto lá dos jacarés, né? Tal, não sei o quê, papapá. Mas assim, queimou coisa demais, queimou bicho demais, queimou biodiversidade demais, 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 demais. Sabe? Coisa feia, coisa feia. Certo. Então, beleza. Chance. Aí você tinha outros textos, eu não vou ler os textos não, porque senão a gente realmente fica atrasado, mas tudo explicando, né, assim, falando, dando munição para você, para o seu podcast.
Então, gente, é uma prova que parece ser assustadora a princípio, mas eles orientam tão bem você, certo? Que vai dar aquela insegurança de estar fazendo um texto que você nunca fez na sua vida pela primeira vez? Vai, mas as orientações estão aí. Se você souber aproveitá-las, você vai se dar bem. Por isso que eu falei, o seu sucesso na redação não está no fato de você já ter escrito 10 podcasts na sua vida. Está no fato de você, porque provavelmente você não escreveu, mas está no fato de você conseguir fazer uma boa leitura e uma boa apreensão das orientações e das informações que estão dentro da proposta. Certo? E a proposta B2, que é: você é um escritor ou uma escritora que publica uma crônica em uma revista semanal. Então, já te colocou numa outra situação comunicativa. Você escreve uma crônica. Você é um colunista, certo? Você é um Diogo Mainardi, você é um Rafael Montes, você é uma Lia Luft, você é um Roberto Alberto Toledo, você é, enfim, né? Então você é esse cronista semanal, um Valcir Carrasco, né? Você sempre se viu como uma pessoa livre de preconceitos e sempre apoiou a igualdade de gêneros. Hoje, porém, ao ler uma matéria no El País, você se deu conta de que certa vez vivenciou um episódio em que considerou normal uma das atitudes listadas nessa matéria, as quais, segundo Yanko Lopes, revelam o micromachismo enraizado em nossa sociedade. Diante de sua tomada de consciência, você decidiu que este será o tema de sua crônica dessa semana. Identificou, então, entre as atitudes listadas, que vai aparecer lá embaixo, a que corresponde à situação que você vivenciou, né? E que você acreditou que você tivesse sido cúmplice, né? De uma atitude que revelasse esse tal de micromachismo. Em sua crônica, você deve, tal como fez Chimamanda Ngozi Adichie, né? Chimamanda é importante você entender, o texto dela aparece no texto 2. A Chimamanda, ela é hoje uma das principais ativistas mulheres negras do mundo, certo? Você deve fazer o quê? Narrar o episódio vivenciado por você, relacioná-lo à atitude micromachista escolhida e expor suas reflexões sobre os sentimentos que o reconhecimento dessa atitude despertou em você. Porque, a princípio, você não se considerava uma pessoa preconceituosa, uma pessoa livre de preconceitos. E aí, de repente, ao ter contato com essa matéria do El País, que fala sobre os índices, né, os nichos de micromachismo, você se lembrou de uma situação em que você acha que você cometeu um desses itens aí. E aí você deve fazer o quê? Narrar o episódio vivenciado, relacioná-lo à atitude micromachista que foi escolhida e expor suas reflexões sobre os sentimentos que o reconhecimento dessa atitude despertou em você. Então, você precisa entender o que é uma crônica. Uma crônica, gente, é um texto extremamente pessoal que vem da observação de algo cotidiano. Pode ser uma situação que você vivenciou, uma situação que você testemunhou, certo? Pode ser uma coisa que você leu e te despertou para uma reflexão, mas a premissa da crônica é a sua experiência como testemunha ou vivenciando algo do cotidiano. E a partir disso você relata esse algo do cotidiano e mistura esse relato com a sua reflexão sobre o que aquilo representa. E isso é a crônica hoje. É uma mistura, então, a gente chama a crônica, gente, de gênero híbrido. Por quê? Porque ela é uma mistura de narração com um texto reflexivo, um texto filosófico, um texto argumentativo. Então, né? E que geralmente circula onde? Nos jornais e revistas, certo? São as crônicas são os textos autorais que são geralmente assinados, né, e que vão falar sobre coisas do cotidiano ou da realidade atual, né, que a gente vê em tantos jornais e tantas revistas. São as crônicas, tá certo? Que se parece muito essa crônica nesse tipo aí, se parece muito com um artigo de opinião.
certo? É até difícil, às vezes, você separar o que é uma coisa e o que é outra. A questão é que o artigo de opinião, geralmente, vai ter uma defesa de uma tese para valer e tal, certo? Enquanto a crônica não tem exatamente essa obrigação, é mais uma reflexão e um relato sobre uma situação cotidiana. Então, meninos, dentro dessa ideia, a gente tem o seguinte, olha só. A crônica é um gênero textual que aborda temas... Gente, só um pouquinho. O que foi, Roberto? Tá vendo? Aqui, menino, ó. Você não está conseguindo, você está ficando frustrado, é isso? Você não está conseguindo tirar o negócio aqui? Quer que papai ajude? Olha lá, ó. Frustradíssimo que não está conseguindo tirar o negócio. Queimou mais de 2 milhões de hectares. Não, pois é. É uma coisa, uma aberração. Ai, ai. Beleza. Então, aí, a crônica é um gênero textual que aborda temas do cotidiano. Normalmente é veiculado em jornais e revistas e o cronista trata de situações corriqueiras sob uma ótica particular, né? Ou seja, às vezes não é nem coisas corriqueiras, mas assim, corriqueiras no sentido de cotidianas, no sentido de, né? Você leu uma reportagem e isso te fez pensar em tal coisa, tá? Então tem um caráter bem pessoal e muitas vezes bem subjetivo mesmo a crônica. Só que você precisa entender o que é a crônica. É uma mistura de relato com reflexão, a partir da experiência de vivência ou de testemunha do autor sobre algo. Beleza? Nesse caso específico aqui, ó, rolou uma epifania. O que é uma epifania? Uma epifania é quando, né, o autor cai a ficha sobre alguma coisa. Né? Esse autor, que no caso é você, que sempre se achou uma pessoa livre de preconceitos e que de repente se vê, né, por causa da leitura de um determinado texto, se vê numa situação em que você percebe que você já praticou, né, atos que não são totalmente livres de preconceito. E isso cai sua ficha e você resolve escrever sobre isso. Então, perceba que você tem que entrar na situação comunicativa, gente, para que esse texto tenha verdade. Tá certo? Então, aí, olha só o que o texto do El País dizia sobre essa questão do micromachismo, tá? Eu queria ter tempo para discutir isso com vocês, porque isso aqui, inclusive, é um tema bacana, inclusive para dissertação modelo Enem, né? Olha lá. Para redigir seu texto, leve em conta os excertos apresentados a seguir. Olha só, as atitudes machistas mais flagrantes são claras para nós. Aquelas que, de forma manifesta e constante, colocam a mulher em uma posição inferior ao homem em contextos sociais, econômicos, jurídicos e familiares. Aquelas que consideram o homem e a mulher, aquelas que consideram que o homem e a mulher nascem com objetivos e ambições diferentes na vida. No entanto, apesar das reivindicações históricas dos anos 1970 e da crescente conscientização em relação ao machismo em todos os âmbitos culturais e políticos nos últimos anos, há pequenos resquícios que continuam interiorizados em muitos de nós. São sequelas da nossa educação e dos produtos culturais que nos formaram como pessoas e que fazem com que, apesar de criticarmos e denunciarmos o machismo, ainda possamos cair em algumas de suas armadilhas sem perceber. Cara, que tema maravilhoso, meu Deus do céu. O micromachismo, como vem sendo chamado nos últimos 5 anos, se manifesta em formas de discriminação muito sutis, que acontecem todos os dias, até mesmo nos ambientes mais progressistas. Lembre-se que o personagem deve criar é uma pessoa livre de preconceitos, ou que se acreditava livre de preconceitos, né? Um ambiente progressista. Segue uma lista baseada em exemplos que demonstram que talvez tenhamos entendido o grosso das reivindicações feministas, mas ainda precisamos ler as letras miúdas, né? Achei necessário explicar algo a uma mulher sem que ela me pedisse, pelo simples fato de ser mulher. Comentei com um amigo que ficou cuidando dos filhos.
Hoje te deixaram de babá. Né? Te deixaram de babá. Por quê? Ué, babá, então, quem cuida de filho é só mulher, né? Babá. Perguntei a uma mulher se ela estava naqueles dias quando me respondeu com indiferença ou desprezo. Disse que ajudo nas tarefas do lar, subentendendo que esse é um trabalho da mulher em que eu estou ajudando e não participando em condições de igualdade. Em meu trabalho ou entre amigos, só chamo os homens para jogar futebol, pressupondo que as mulheres não querem jogar. Essa é até difícil, né? Porque culturalmente para a gente, por mais, né, que nós tenhamos Marta e Formiga e Cristiane e afins, mas isso sempre foi uma coisa muito de separação de gênero, né, gente? O futebol com os amigos. O futebol com os amigos nunca pressupôs amigas. Zé. Perguntei a uma mulher quando vai ter filhos, mas nunca perguntei o mesmo a um homem. Essa é clássica, né? Pago todos os meus jantares com mulheres, acreditando que é o que se espera de mim. Descrevi uma mulher como pouco feminina. Usei a palavra provocante para descrever a roupa de uma mulher. Provocante? Tipo, provocando você a quê? Você é um bicho? Né? Estão te cutucando na jaula? Comentei que essas não são formas para uma moça falar. Na televisão, aprecio homens ácidos e divertidos e mulheres bonitas. Fiz o comentário, ela é uma mulher forte, subentendendo que as mulheres em geral são fracas. Deixo meu filho adolescente ficar na rua até as 3 da madrugada, mas obrigo minha filha a voltar antes da meia-noite. Aí você fala, né? Do ter micromachismos. Se é homem e faz alguma coisa dessas, deve repensar seu comportamento. Disponível ao país, tem o link aí para vocês. E o texto 2 fala da Chimamanda, é um texto da Chimamanda, né? Sejamos todos feministas, um livro que, inclusive, está entre os best-sellers mundiais hoje, tá certo? E aí, você deverá escolher apenas uma das propostas para desenvolver. Não se esqueça de marcar a proposta escolhida na folha de redação, de resposta reservada para redação, né? Então, essa aí era a orientação da prova. Interessante observar o seguinte, em lugar nenhum eles falam quantas linhas você tem, tá, gente? Nem nas orientações específicas. Então, você vai saber quantas linhas você tem lá com o espaço que você tiver disponível mesmo. Tá. E aqui, então, eu coloquei para vocês, gente, o conceito de crônica. O que é uma crônica? A crônica é um gênero discursivo no qual, com base na observação e no relato de fatos cotidianos, o autor manifesta a sua perspectiva subjetiva, oferecendo uma interpretação que revela ao leitor algo que não é percebido pelo senso comum. Sempre tem essa coisa de trazer um certo despertar ao leitor, né? Uma coisa inusitada, uma coisa inesperada, uma reflexão, né? Que não tinha sido captada na obviedade daquela coisa cotidiana, certo? A grande lance da crônica é isso, é nos instigar a pensar algo fora da sua rotina, certo? Oferecendo uma interpretação não é percebido pelo senso comum. Assim, o objetivo da crônica é discutir aquilo que parece invisível para a maioria das pessoas. Também visa divertir ou levar à reflexão sobre a vida e os comportamentos humanos. A crônica pode apresentar elementos básicos da narrativa, fatos, personagens, tempo e lugar, e tem como uma de suas tendências tratar de acontecimentos característicos de uma sociedade. O contexto de circulação geralmente é publicado em jornais e revistas, mas pode ser encontrado também em livros de um autor, só ou em coletâneas que reúnem vários autores. Por causa de suas características, é um gênero privilegiado pelas escolas e pelos concursos vestibulares.
As crônicas são elaboradas tendo em vista os leitores do jornal ou revista no qual são publicados. Ou pode ser também, né, se você tem, né, o Luiz Fernando Veríssimo tem um texto muito legal chamado Crônicas para se ler na escola, certo? Que ali você tem, né, o público infanto-juvenil, estudante, como público-alvo da crônica, certo? Finalidades da crônica. Pode-se dizer que seus objetivos maiores são de provocar humor e ou fazer refletir criticamente sobre a vida e os comportamentos humanos. Os elementos básicos. Quando narrativa, apresenta o narrador em primeira ou terceira pessoa ou, né, ou ausente. Personagens em número reduzido, tempo em geral mais cronológico, além de curto, o lugar limitado e enredo centrado em fatos cotidianos, né? Quando elas são narrativas. Se você pegar, por exemplo, Rubem Braga, Fernando Sabino, né? O próprio Luiz Fernando Veríssimo, que muitas vezes vai ter essas crônicas só narrativas, certo? Você vai ter isso. Quando argumentativa, apresenta ponto de vista e argumentos que versam sobre questões relacionadas ao cotidiano, né? Mas geralmente o que a crônica vai trazer? As duas coisas, um pouco de relato, um pouco de narração e um pouco de reflexão, um pouco de crítica, certo? Não apresenta uma estrutura fixa, mas em geral possui início, meio e fim, normal. A linguagem pode ser de acordo com o padrão culto formal, culto informal ou coloquial, em primeira ou terceira pessoa. Mas geralmente você tem essa coisa. É culto? É, mas geralmente é mais informal. Por quê? Para dar essa leveza ao texto. Tá certo? Importante, a crônica e o conto têm em comum o fato de serem narrativas curtas em geral. No entanto, a crônica se diferencia do conto por sua leveza e por seus personagens serem menos densos e mais superficiais em termos psicológicos que os do conto. Além de, muitas vezes, a crônica não ser só narrativa, e o conto é narrativo apenas. Você não comenta os assuntos que uma história está contando, da história que você está contando no conto. Você não faz uma reflexão sobre aquilo. Isso é característica da crônica, certo? Eu coloquei aqui um texto que eu gosto muito, gente, que fala inclusive sobre consumismo e é uma crônica. Então aqui eu estou juntando duas coisinhas para vocês, um tema da semana passada com o gênero em destaque nessa semana. Um texto chamado Somos Todos Hamsters, que está aqui para você ler como referência, tá bom? O que você vai fazer essa semana? Uma crônica. Qual vai ser a crônica que você vai fazer? Exatamente essa da proposta desse ano da Unicamp sobre o micromachismo. Tá certo? Ave Maria, Raul! Lembre-se, gente, você está num momento de o quê? De ampliar seus horizontes. Para de ficar com medo de fazer as coisas, certo? É um tema mega interessante, super interessante, né? É um tema que tem muito essa pegada do tipo assim, por exemplo, eu estava pensando, gente, o tanto que isso é verdadeiro, né? Eu sou um cara que eu me considero super progressista, eu sou um cara que me alinho muito ao pensamento mais social, né? Né? Que o pessoal, infelizmente, hoje, né, voltou à nomenclatura esquerda-direita, o que eu acho um grande retrocesso, porque a gente passou um bom tempo sem usar esses dois termos, que são extremamente polarizantes, né? Mas o que hoje, né, nessa retomada dessa ideia, seria um cara, né, um cara mais voltado para a esquerda, apesar de não ser socialista, apesar de não ser comunista, apesar de não querer ir para Cuba e muito menos para Venezuela. Tá certo? Quero ir para Cuba para visitar, porque é um país muito bonito. Mas, apesar de ter esse perfil, eu já me peguei fazendo, né, comentários que caberiam nesse micromachismo, certo? Especialmente no trânsito. Especialmente no trânsito, certo? Então, tipo assim, essa coisa do a pessoa que está andando muito devagar na sua frente, parecendo que está distraído ou coisa parecida, e você chega e fala, gente, isso aí deve ser mulher. Está distraída com alguma coisa, né? E aí você vai, e às vezes é mulher, e às vezes não, né? E às vezes não. Aí você baixa a sua cabecinha e fala, nossa, Raul,
Inclusive, e o João colocou uma coisa interessante aqui agora, ó. Acho que todo mundo já fez isso, inclusive as próprias mulheres. Sim, gente, porque é uma questão cultural que a gente tem que ficar atento em combater e não deixar acontecer, né? Por isso a ideia do micromachismo, os micromachismos. Porque os macromachismos já têm sido combatidos em voz alta, mas os micromachismos que pegam essas sequelas culturais, esses são mais difíceis de trabalhar. Por isso a necessidade de atenção. Eu estou muito curioso para ver o que vocês vão achar, o que vocês vão escrever nessa redação. Então, faça essa redação, tá bom? Raul, eu estou gostando, achando bacana ver tudo isso, mas esse pesadelo vai acabar quando? Quando que a gente vai voltar para as dissertações? Depois dessa tem carta, depois da carta tem artigo de opinião, e aí depois a gente vai voltar para as dissertações, tá bom? Ai, ai. Tá legal, meus queridos? Então é isso. Dá tchau para mim aí. Tchau, Raul. Nossa, eu ganhei um tchau. Tchau. Tá? Então, para a semana que vem, essa crônica da Unicamp. Estou mandando separado, fora daquele materialzinho da semana passada, o só Unicamp com a crônica, né? E com essa proposta para você como redação da semana. Tá bom? Tchau, tchau.